estrada. Tento deixar as opções abertas, como todos os colegas falaram, que devemos falar os prós e os contras, deixar todas as opções abertas. Mas também devemos levar em conta que os nossos filhos nessa idade estão numa idade da confusão. Eles próprios podem querer uma coisa hoje e amanhã querer outra completamente diferente. E que, por exemplo, o meu agora vai fazer 15 anos. Há um mês atrás me disse que quer fazer o curso de telecomunicação. Agora quer fazer engenharia de não sei lá das quantas. Eu tenho medo que daqui a um mês queira fazer uma outra coisa. Então vocês também nos deixam com as mãos atadas. Porque nós temos que tomar uma decisão, visto que muita gente sai do ensino médio com essa idade. E que sai do ensino de base com essa idade, com 14, 15 anos. E é uma idade que eles nem sozinhos conseguem definir. Casos raros são aqueles que já estão centrados, dizem, eu quero isso, e estão determinados desde o princípio ao fim, sabendo o que querem. Mas muito nessa idade ficam muito confusos, primeiro, é muita informação que eles recebem. E para tomar decisão fica muito complicado, porque o amigo decidiu Y, ele mostrou que Y é bom. Ele vai para a internet e vê aqueles podcasts de ganhar dinheiro, de finanças, não sei o que, também vê que ele pode ganhar com uma outra profissão. E amanhã ele consegue fazer, por exemplo, a montagem do computador, não sei o quê, e ele percebe que ele é muito bom com a informática e a cabeça fica baralhada com você. Aí nós temos que bater o martelo. A idade não vai te esperar. E você precisa fazer alguma coisa. Então, também vem a questão da possibilidade. Eu não tenho possibilidade para pagar o curso que você quer. E eu nem tenho como abrir corredores, como dizem aqui em Angola, além da inteligência também, estamos a viver de links. Se você não tem link, praticamente você fica a nadar contra a maré. Então você precisa dizer, filho, aí por exemplo, segundo aquilo que eu posso, é isso que eu posso pagar. Mas um curso, por exemplo, um curso que se aproxima de todas as opções que ele deu, na universidade, aquele que já está mais crescido, ele sabe exatamente o que vai fazer e ele vai seguir o sonho dele. Mas por agora, essa idade do ensino médio dizer, os pais estão a impor aos filhos aquilo que querem fazer. Desculpa, mas vocês estão a jogar-nos uma carga muito pesada, porque vocês mesmos às vezes não conseguem saber o que querem fazer. É só para defender o nosso lado do pai. O pai de 1980, 90, eram os pais que impunham, porque eles tiveram uma educação que a imposição contava. A última decisão é minha, eu bato o martelo na mesa e ponto. Os pais de 2000 são esses pais que começaram a ser um bocadinho mais flexíveis. A palavra liberal cai bem, porque alguns se perderam. Muitos dos filhos dessa época, alguns ainda até estão sem instrução, porque alguns pais ficaram naquela de está tudo bem, somos modernos e não sei o quê. E os pais de agora, com as inúmeras informações, sabem o que rende e o que não rende. Então, ele vai conduzir. Nós somos condutores dos nossos filhos. Várias vezes, e que raras são as vezes que vamos impor agora, para falar de mãe agora como eu. Cara, sabe como se impor? Vamos vos ouvir, óbvio, mas eu também tenho que contar com a minha possibilidade. Eu também tenho que contar com o link que tenho. Eu também tenho que contar com N fatores. Então você, se você sai magoado da história dizendo, mas eu não queria fazer isso, e meu pai disse, ele me impôs, ele não sei o quê. Você não vê as coisas segundo a minha perspectiva. É o que dizem agora, filho és, pai serás. Então, esse julgamento que vocês fazem recair sobre nós, algumas vezes também se precisa ter que parar assim para pensar até onde os meus pais conseguiram. Eu fui obrigada a fazer todo o meu ensino em uma escola pública, porque minha mãe tinha um valor de salário mínimo de 30 mil kwanzas. Eu entrei para a universidade pública, porque minha mãe não tinha como pagar uma privada. O meu primeiro computador, a minha mãe teve que fazer o sacrifício de não comer para comprar o meu primeiro computador. Entende? Agora, mãe, eu percebo o sacrifício dela. Ela impôs isso, fiz com muita rebeldia, mas era o que ela podia me oferecer na altura. Eu não entendia que um valor de 30 mil kwanzas não dava para subsistir. Era muito pouco para se manter os sonhos de alguém. E eu queria fazer a faculdade de uma privada. Não, já que o Estado não quer entrar, então quer entrar na privada. Como é que ela pagaria isso? Mas eu só consigo perceber isso agora, tendo conta das minhas finanças, gerindo o dinheiro. Na minha cabeça, antes, a minha mãe está fazendo porque ela é má, porque ela não quer que eu faça, porque ela decidiu. Mas
Por favor, filhos aqui na turma, nem sempre os nossos pais têm possibilidade de pagar os nossos sonhos. Algumas vezes, nós mesmos vamos ter que correr atrás dos nossos sonhos. Primeiro, precisam começar por... como é que chama? E que precisam começar por estudar mais. Porque quando você é bom e muito bom, tens muita possibilidade de entrar para muitos cursos. Podes fazer aquilo que você quiser porque você consegue. Mas são muitos que vão para a escola porque o pai diz que tem que ir. Se eu não for, o meu pai bate. Se eu não for, o meu pai me põe na rua. Se eu não for, parece brincadeira. Podemos aqui dizer que é muito maravilhoso, que eu estudei, que eu não sei o quê, mas algumas pessoas só estudaram porque o pai ou a mãe colocou os pés firmes no chão. Se dependesse dele, a essa hora estaria na bandalha com o amigo que vai na discoteca, com o amigo que bebe, com o amigo que fuma. Mas os pais tiveram que impor, então. Quando você vai dizer, o pai é mau porque ele impõe a vontade dele, tem que levantar vários fatores. Existem N fatores para o pai levantar. Algumas vezes é aquilo que eu já disse, por reflexo, eu queria ser engenheiro, não consegui, agora tenho possibilidade, então você tem que fazer engenharia porque eu queria ser engenheiro. Até aí é chato ver essa situação, por isso é que inúmeras famílias, inúmeros problemas, e cada um, como dizem na rua, com os seus problemas. Os fatores são diferentes em cada casa, mas agora nós os pais de agora, já mais amadurecidos, mais informados, conseguimos negociar com os nossos filhos, fazendo eles entender aonde chegam as nossas possibilidades. Eu hoje estou aqui como mãe, com o meu filho, porque ele não sabe o que quer. De verdade, ele diz que quer o Y11 amanhã, mas sei que no final da caminhada ele pode decidir e ele pode tomar a decisão final, mas eu mãe estou aqui para acompanhar todo esse processo até onde isso vai chegar. Se até meados de agosto ele não se decidir, eu vou ter que tomar rédeas da situação. Então, algumas vezes vocês, os filhos, não nos dão muitas opções. Nós temos que correr somente por... E com certeza como eu... Como eu, também deve existir milhares de mães e pais que fazem o mesmo, mas tudo tem um limite. Se você não decide em X tempo, eu vou decidir por ti. E mais tarde você sabe o que fazer. Então, eu de saúde, o meu esposo de saúde, ele não sabe o que fazer, mas ele diz que é engenharia, então vamos correr para engenharia. Se não der certo, eu vou colocar ele sentado e colocar as minhas cartas na mesa. Eu posso fazer aqui, mas ali só depende de ti. Então, por favor, filhos, pai de 1980 ainda existe sim, que nós chamamos os pais durões, né? O pai mau, que quando chega todo mundo sai da sala. Ainda existe sim. Pais de 2000 que se perderam entre a dureza dos pais e a flexibilidade do mundo moderno, também existe. E os pais com maior conhecimento também existem. Então, cada um tem o seu pai, cada um sabe o tipo de pai que tem. Cabe também aos filhos terem responsabilidade emocional de saberem conversar com os pais. Um filho que vai entrar para a universidade, por exemplo, já tem abordagens próprias. Somente nessa época, os filhos já sabem conversar. Só que o filho prefere fazer birra porque quer ganhar aquilo que o pai não quer dar. Portanto, aprendam a conversar com os seus filhos. Eu sou uma mãe que muito conversa, mas também sou uma mãe que muito impõe. Porque tem de haver equilíbrio entre as duas partes. Então, e que me chamo Efigênia, e também sou docente, tenho acompanhado alunos. Sou docente em um instituto privado superior. Tenho acompanhado estudantes que estão lá, por exemplo, o meu delegado de turma, ele não sabe, ele está no segundo ano, mas ele não sabe o que está fazendo em ciências farmacêuticas. E todas as vezes tem 7, só tem 7. Ele diz, mas não é o que eu quero fazer. Então senta, você já tem 21 anos, senta e pensa no que você está fazendo, porque você está numa universidade privada, você não está no estado, se fosse obrigado a estar aqui porque há duas condições. Senta. Agora imagina, uma pessoa de 21 anos está numa universidade privada e não sabe o que fazer, está num curso que só tem negativa, aí já é culpa dos pais? Acho que a culpa já não é nossa. Vamos entender como uma pergunta retórica. Então, muito obrigada. Pronto, eu acho que por agora vamos ainda
ir para uma outra etapa da palestra. Depois vocês falam também as vossas questões, tá bem? Senão vamos nos perder na plateia. E aqui nossos palestrantes acabam por não falar nada. Pronto, então eu gostava mesmo que eles nos esclarecessem qual é o papel da escola na instrução. Antes disso, também vamos adiantar. Existem falas extremamente importantes aí. Eu penso que a gente não pode deixar passar. Há uma frase que a senhora Ifigênia usou há pouco tempo que eu gostei muito. Acho que os pais que se perderam na flexibilidade do mundo e gostei muito dessa frase. Gostei muito. E acho que isso, em suma, resume o nosso debate. Né? Eu acho que, a princípio, a nossa fala tentou trazer um certo equilíbrio. Né? Tanto mais que em algumas coisas eu discordei e acho que isso é extremamente natural. Né? Porque a gente, quando toma a palavra e critica os pais, a princípio, nós temos que entender, não sei se a senhora Helena vai concordar, que nós, na verdade, estamos num processo de transição, né, que são chamados, por exemplo, é chamado de pais modernos, que vai, de algum modo, ser o ponto diferencial entre aquela educação que a gente chama mais rígida, também em função do contexto, as dinâmicas e tudo mais, e os pais que nós podemos dizer ser de 2000, que eles também estão num outro contexto e numa outra dinâmica. E a senhora Ifigênia trouxe aqui alguma experiência, né? A questão do filho, por exemplo, que acaba estando confuso. E existe uma certa diferença entre liberdade e libertinagem. Né? Eu penso que a gente falou sobre liberdade, aquilo que a senhora Ifigênia faz e prefiro acreditar que faz muito bem, que é a questão da liberdade. A liberdade tem limites, a libertinagem não. Por exemplo, a senhora Ifigênia nos disse aqui que senta com o filho e diz, olha, o que é que tu queres fazer? E ele, em algum momento, diz, não, quero fazer informática, depois quero fazer economia e por aí vai. É necessário algum elemento aqui que coloca o pé, sim senhora, é que não... Eu prefiro acreditar, não sei se estou errado, se eu tiver uma correção, que aquilo não se trata de uma imposição, mas é uma extensão daquilo que a gente fala, é uma extensão daquilo que a gente chama de instrução. Tá? Porque percebe-se aqui que o nosso menino, ele não tem uma decisão. Embora que a gente arraste um bocadinho mais o nosso exemplo para pessoas que têm decisão e a gente consegue entender que eles têm vocação para darem continuidade no curso que eles têm que escolher. E depois, existe também o elemento de finanças, que a senhora Ifigênia trouxe muito bem, que também é um elemento extremamente determinante para essas questões. Por exemplo, o delegado, né, que a senhora Ifigênia disse, ele pode ser resultado também dos pais, apesar da idade. Tá? Por exemplo, quando nós somos meninos, nós não somos ensinados a lidar com decisões. A gente vai seguir, porque o adulto do amanhã, né, é resultado da educação quando criança. A Bíblia diz, né, eu quero acreditar que ninguém aqui é ateu, diz que ensina o menino o caminho que ele deve andar. Né? E acho que ainda bem, nessa senda, se não me engano, Aristóteles ou Platão, vai dizer que educa o menino e quando ele se tornar adulto, não precisará de correção. Com isso eu quero dizer o quê? Se calhar esse elemento, ele é adulto a nível de idade, mas a nível de mentalidade é criança, porque ele não foi ensinado a lidar com a questão das decisões. E eu penso que quando a gente começa a lidar com as questões de decisões, esse indivíduo acaba formando um caráter forte de posicionamento, porque todos aqueles indivíduos que têm um caráter forte, eles lidam muito bem com a questão da decisão. Nenhum indivíduo indivíduos que não têm caráter muito forte, tem muita dificuldade nisso. E se calhar é o caso do nosso delegado, porque a educação e instrução
Nós temos aqui um exemplo concreto, o que a senhora Efigênia faz. Tipo, tu tens a liberdade de pensar, pensa, mas até o tempo X. Porque se você não pensar até esse limite, eu vou ter que impor. E depois, fora essa questão, a senhora Efigênia levanta também o ponto da finança. Filho, tu queres fazer esse curso, mas não temos dinheiro. Tá? Então, esses elementos, lá no fundo, a gente vai perceber que, bem lá no fundo, tem um elemento como conversa, o diálogo. É extremamente importante, porque quando a gente dialogar com o nosso filho, apesar dele não ter, e a senhora Efigênia disse que fez o curso com alguma rebeldia, mas fez, porque se calhar a mãe foi eficaz no diálogo, apresentou os pontos. Olha, nós estamos assim, por isso vamos fazer isso, vamos fazer isso. Eu, por exemplo, quando fui para o projeto Nova Vida, saí do Piano Marta, fizemos a transição para o Nova Vida. Na altura, para entrar para o ensino médio, eram aproximadamente $100, que era muito dinheiro na altura. E a minha mãe me disse, olha, basta que olha, eu não sabia nada, não tinha noção, se aquilo era quê, se instalações elétricas servia para quê, não tinha nenhuma noção. E graças a Deus, com meu irmão, fui gostando, primeiro, porque eu pensava em fazer comunicação social, né? Passei algumas curvas. A vida foi me empurrada também para esse sonho, né? Mas, por causa da questão de finanças, eu tive que fazer um curso técnico. E até hoje estou aqui e ganhei paixão por isso. Então, é necessário sermos transparentes, coisa que os pais muitas vezes não são. Já vou terminar, vou passar já para passar nada. Prova disso é que muitos de nós que estamos aqui não falamos dos nossos diabetes por causa dessa questão. Os pais não são transparentes. Em muitos pontos, não vou dizer que todos. Porque os pais usavam as nossas línguas em muitas casas para esconder fatos dos menores. Tem a questão colonial, não sei o que também, mas não estou a falar nesse ponto, estou a falar desse ponto mesmo, que eles usavam as línguas para poder conversar na nossa frente e a gente não entender. Então a gente tem que ser transparente, a gente tem que ter a capacidade de olhar nos olhos dos nossos filhos e conversar, porque as dinâmicas são diferentes. E conforme a dona Efigênia disse, nós somos bombardeados de informações. Tem dia que você defende uma coisa, você vai chegar na internet e vai encontrar argumentos sobre aquilo que você não defende. E você vai ficar confuso. Então, essa proteção também a nível de informação é extremamente importante para os filhos. Nós devemos ensinar os nossos filhos a fazerem filtro, porque nós adultos temos a dificuldade de lidar com esse aparato de informação, imaginamos eles. Então, o ponto de equilíbrio, conforme a dona Efigênia terminou, é extremamente importante.